Boa noite a todos. Hoje, exatamente 25 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E nós iniciamos a questão 495, a resposta é de São Luís, em que Kardec pergunta: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Então nós iniciamos a semana passada a resposta e paramos a resposta no meio. Então hoje nós vamos retomar no parágrafo que se inicia: aos que considerem impossível, ok? Mas antes do estudo, nós precisamos fazer a nossa prece. Rosiane vai fazer a nossa prece de gratidão. Unindo assim os nossos pensamentos, buscando o nosso Mestre Jesus, para lhe rogar, querido Mestre, que tu nos assista mais uma vez nesta noite, aonde realizaremos mais um estudo desta doutrina maravilhosa, a qual nos dispensa muitas lições e chamamentos para os nossos deveres, para a nossa melhoria. Assim, Divino Mestre, em teu nome queremos agradecer ao nosso Pai Criador a oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos mais uma vez, reunidos, para nós assim aproveitarmos o máximo dos teus estudos. Ficai conosco, divino amigo, a nos conduzir. Muito bem. Então, vamos continuar falando dos anjos da guarda. Ou seja, alguma vez eles nos abandonam, nos deixam? Vamos ver? Nós saímos dos braços de Deus, na condição de um princípio inteligente, e devemos fazer todo o nosso percurso de evolução e retornar aos braços de Deus. Retornar aos braços de Deus é estar comum com Ele. É podermos, como o nosso Cristo nos falou, eu e o Pai somos um. Se Jesus é um com Deus, porque Ele já aprendeu a refletir Deus 100%. Lembrando sempre da nossa lição básica, né, que é a vida de relação. Todo o Evangelho nos fala da vida de relação, porque é a vida de relação que nós estamos há séculos, há milênios, agindo de forma equivocada. Vamos então. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, tão laboriosa, porque quer coisa mais trabalhosa do que cuidar de quem não quer ser cuidado? Cuidar de gente teimoso? Vou pegar as mães quando tem aquele filho rebelde. Não é trabalhoso? Muito trabalhoso, né? Agora imagina um guia espiritual, o nosso anjo da guarda. Então é um trabalho muito laborioso, porque a gente sai daqui, escuta as lições, a gente vai lá para fora e continua fazendo tudo errado. E a gente acabou de ouvir, nós ouvimos tudo. Agora imagina ele fazendo um movimento de intuição, nos inspirando na intuição. Ou seja, é muito mais trabalhoso ainda. Ou no momento do sono à noite, em que eles conversam com a gente. Tão laboriosa e contínua, porque eles vêm só uma vez no ano? Contínua, diariamente.
Diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando, olha aqui, ó, a milhões de léguas distante de vós. Então aqui a gente tira aquela ideia de que guia espiritual é a nossa sombra. Que o nosso anjo da guarda é aquela sombra que está ali constantemente ao nosso lado sem fazer nada. Só, quem está fazendo aqui? Estou vigiando a Conceição. A gente não pode mais ter essa ideia imatura. Eles são responsáveis pela nossa encarnação, mas eles estão trabalhando e atuando. Mas eles estão vinculados psiquicamente. E não existe distância para o pensamento. O pensamento, a velocidade do pensamento é maior do que a velocidade da luz. Então, gente, é instantâneo. É por isso a necessidade de nós orarmos, de nós buscarmos o auxílio dos nossos amigos espirituais. A gente precisa usar muito essa ferramenta. Diariamente. Todos nós temos um espírito superior a nos auxiliar. Todos nós. Para nós, o espaço não existe. E, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra. Então, o anjo da guarda que é escolhido para determinada pessoa, esse anjo da guarda tem capacidade de saber conduzir esse ser, inspirar. Agora, sempre lembra, quanto maior o trabalho, maior o mérito. Então, uma das características do espírito inferior é não querer trabalho. Então, a gente para pensar quando a mulher engravida, o que a gente logo diz? Que venha com saúde. Por quê? Porque eu não quero ter trabalho. Que venha com saúde, né? que seja perfeito. E a ainda quer um filho à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, mesmo a gente não sendo. Porque a gente busca a perfeição de um filho, mesmo a gente dando 1000 exemplos equivocados. Então, ou seja, nós não queremos trabalho. E uma das características do espírito superior é o trabalho. Então, o que caracteriza, as características de um espírito superior é a sua capacidade de amar. E amar não é ficar olhando, eu te amo. Vou te mandar uma mensagem. A característica de quem ama é sacrifício e trabalho. Pelo outro, sem nenhum interesse. Então, a gente às vezes se irrita de ter que ajudar alguém, às vezes dando um telefonema. Às vezes a gente se irrita de ter que lavar um prato. Às vezes a gente se irrita de ter que fazer alguma coisa para alguém dentro de casa e às vezes é uma besteirinha. Ai, que coisa! Ou seja, isso mostra que a gente está com 2 pés no quinto do inferno. Por quê? Porque a gente não gosta de servir. Entende isso? É isso que a gente tem que enfiar na cabeça. Caridade não é vir para o centro espírita fazer sopa, cortar cebola. Isso é um recurso. Isso é um exercício. Caridade é uma luta diária. De eu fazer o que eu não quero, mas o que eu devo. Até eu chegar no nível de me sentir feliz em dar do meu tempo para o outro. Que aí eu vou percebendo que não é nem meu tempo, que o tempo é de Deus. Porque na hora que Ele quiser dizer para, eu paro. Então é com essa capacidade, com esse raciocínio, que a gente tem que começar a entender o que é o Evangelho. Então, espírito superior, a característica, trabalho. Trabalho versus sacrifício.
Resultado de tudo isso, dessa equação, amor. Então, quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, a gente pode traduzir por quê? Cuidai-vos uns dos outros. Para nós o espaço então não existe, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. A gente não consegue compreender a atitude de Jesus que a gente viu aqui. Mas por que ele se entregou? Ele tinha tanto poder. A gente não consegue compreender. A gente olha para Jesus como alguém que, coitado. Por isso que ele diz: gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficai certo de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Se você está vendo alguém na beira do precipício e você avisou para essa pessoa, você vai cair. Será um ato de amor respeitar a opção da pessoa de se jogar no precipício? O que vocês acham? A leitura que nós temos é que muitas vezes a gente tem que sair atropelando. Aí eu pergunto, então Deus não nos ama? Porque Deus dá o livre-arbítrio e respeita. Porque a gente está avaliando uma encarnação. Muitas vezes a gente não quer que o outro caia porque a gente não quer sofrer. Se é alguém que a gente ama. Porque a queda dele lá vai respingar muito em mim. Mas a misericórdia divina, ela olha o quê? Se for necessário ele se jogar para aprender a lição eterna, deixa cair. Judas cometeu suicídio. Estava convivendo com quem? Jesus advertiu. Mas a lição Judas aprendeu. Então, às vezes a gente quer super proteger tanto e vincula isso de amor. Não é. É super proteção, que quase sempre estraga qualquer ser humano. Porque no dia que você não estiver, a pessoa vai fazer. Nós não somos Deus. Nós não somos onipotente, onipresente, onisciente. Entende o que eu estou querendo falar? É por isso que a gente fala que a gente não consegue entender. A forma que a gente vai conduzindo é uma forma muito limitada. O que a gente chama de amor muitas vezes não é. A superproteção é amor? Não é. Estraga qualquer ser humano. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual ele, o anjo da guarda, vela o seu protegido, como o pai vela pelo filho. Alegra-se quando vê no bom, sofre quando seus conselhos são o quê? Ignorados. Você está entendendo? Não dê um passo, você vai cair. Foi avisado. A pessoa vai dar o passo e cai. Ele vai ficar triste. Sofreu. Por quê? Porque ele sabe que aquele passo que a criatura deu vai arrumar uma confusão enorme para ele. Então, apesar do aviso, a criatura insistiu. Isso somos nós. Nós estamos à beira do precipício há milênios. Insistindo em todas as coisas erradas que a gente já sabe quais são. Então, no dia que a gente aprender a lição, a gente vai olhar para o anjo da guarda e vai dizer, é verdade, eu não quero mais ficar aqui não. Deixa eu voltar. Então, para o processo de evolução, os espíritos superiores, ele nos vê a condição de espírito, não a condição de personalidade, ou seja, de uma encarnação. Se for necessário em uma encarnação, eu passar 50, 60 anos em cima de uma cama, limitado, se isso for para o meu processo de evolução, que seja. É assim que eles pensam, entendeu? Porque
Porque eles não avaliam uma existência, eles avaliam a evolução do ser espiritual. Não temais fatigar-nos, cansar os espíritos superiores com as vossas perguntas. O que São Luís está dizendo aqui? Olha, conversa comigo, conversem com os anjos da guarda, buscam, faz pergunta, não canse a gente de tanto perguntar. Sabe criança quando está aprendendo as coisas? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Comece a fazer esse movimento. Sempre está em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes, porque a gente vai estreitando esse laço e desenvolvendo essa capacidade. Lembra que se ele é espírito, eu sou alma. Eu sou um espírito encarnado, eu sou alma. A capacidade de conversar psiquicamente está para os dois. Vocês acham que nós não conversamos psiquicamente? Nós encarnados? Claro que a gente conversa. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens. Então, o que diz lá no livro dos médios quando vai falar da mediunidade? Ele diz: raros são aqueles que dela não tem pelo menos nenhum rudimento da faculdade mediúnica. Então, como todos nós recebemos influências espirituais, logo todos nós, nesse sentido, somos médium. Porque a gente acaba mediando, a gente recebe uma inspiração e realiza essa inspiração. O grande lance é saber de quem eu estou recebendo. Então, dependendo da minha sintonia, eu vou estar ligado com um grupo de espíritos. E muitas vezes o nosso anjo da guarda, ele tenta falar conosco através dessa intuição, mas não há uma sintonia. Por quê? Porque eu estou vinculado a espíritos inferiores. E não adianta ele falar não, porque eu não vou dizer bem assim: eu estou nem aí, nem venha com seus conselhos que eu não vou ouvir. Não escuta mesmo não. E eles respeitam. Quer cair no precipício? Caia. Depois você vai ver como dói. Mas isso vai fazer parte do seu processo de aprendizado, entendeu? São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites, para rechaçar, afastar a incredulidade de quem não acredita na mediunidade e a ignorância. Homens instruídos. Instruir. Então, se você é um ser instruído, compartilha isso. Homens de talento. Educai os vossos irmãos. O que é isso? Ele está mandando a gente o quê? Cuidar. Então, quantas vezes a gente não utiliza o nosso saber, a nossa pseudo-intelectualidade para ferir, para humilhar? Isso desperta em nós uma vaidade, um orgulho. E quando a gente vai ensinar, se alguém faz umas perguntas, a gente faz de uma forma agressiva, humilhando. Muitas vezes a gente faz do saber uma verdadeira guerra. Então, não é isso. Se tu és instruído, compartilha a instrução. Como ele coloca aqui, né? Se tu é um homem de talento, educai os vossos irmãos. Compartilha. A gente tem preguiça até de compartilhar. A gente tem preguiça de ensinar. Ou a gente tem medo da concorrência. Porque a pior coisa para um pseudo-intelectual é encontrar alguém mais inteligente que ele. Homens instruídos, né? Não imaginais que obras fazeis desse modo. Olha, se tu não tem noção da obra que tu estás fazendo.
a do Cristo, a que Deus vos impõe. Porque quando ele fala em impor, porque Deus não vai ceder, ele quer todos os filhos de volta ao seio dele. De lá nós saímos, de lá nós vamos voltar. Por isso que isso é uma imposição. Todos teremos que voltar ao seio de Deus. Como a gente diz, a evolução, ela é uma imposição divina, não tem outra escolha. A gente pode retardar, sofrer muito mais, mas um dia a gente chega lá. A que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, se não para os repartir com os vossos irmãos, se não para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. Por que ele finalizou falando disso? Porque o que o nosso anjo da guarda faz? Se não compartilhar e dividir o saber dele conosco. E ele faz um convite para que nós possamos fazer isso uns com os outros. São Luís e Santo Agostinho são responsáveis por essa resposta. Lembrando de Santo Agostinho, é um dos pais da igreja. Lá, acho que 400 e um pouquinho depois de Cristo, né? Quando o cristianismo, ali em 350 com Constantino, foi transformado em uma religião aceita pelo Império Romano, e é onde eles fizeram aquelas adaptações, e Santo Agostinho foi um daqueles chamados pais da igreja, que participou dessa formulação também, do trabalho de Santo Agostinho. São Luís nós conhecemos, né? Rei São Luís, também um trabalho muito bom. Aí é o comentário de Denizar. A doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele, ainda mais agora com o WhatsApp, né? Que haverá então de surpreendente em que o espírito de um mundo a outro possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que neste planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidário, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, assim como o ar para nós é o veículo da transmissão do som, né? A voz que tu estás me ouvindo, um dos responsáveis por isso é quem? O ar. E o pensamento relacionado ao mundo espiritual, quem conduz é o fluido universal. E no livro A Gênese, para quem não leu e quer ler e necessita ler sobre os fluidos, vai lá na Gênese capítulo 14, olha, já está decorado. Capítulo que vai falar só sobre os fluidos, e nós, como espírita, precisamos entender o que são os fluidos. E lá na Gênesis até nos diz que o fluido conduz o pensamento de Deus. É por isso que a gente diz que Deus é onipotente e onipresente. Porque todos nós estamos mergulhados nesse fluido. Todo o universo está inserido nesse fluido. Logo, o pensamento de Deus está nesse fluido. Logo, ele está em todos os lugares. A gente fala ele, né? Mas a gente não está limitando Deus. Ele não é humano. Humano é uma condição animal. É uma experiência do espírito em uma condição fisiológica. 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, braços, pernas, cabelo. Qualquer semelhança com o animal é mera coincidência. Então é uma condição, é um processo de evolução da alma, tá? Então nós não somos ainda nenhum quindim do universo. Nós somos ainda uma rapadura.
É doce, mas não é mole não. Vamos para a questão 496? O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Aí é para acabar essa pergunta, né? Mas Kardec vai deixar bem claro. Por quê? Porque não se trata de um espírito superior? O espírito superior vai fazer mal a alguém? Mas Kardec faz a pergunta para ficar bem claro, porque mesmo ele tendo construído 1019 questões, ainda tem gente inventando marmota. Quer ver uma coisa que dói na alma? É eu ouvir dizer assim, eu sou kardecista. Gente, eu vou lá no mundo espiritual e volto. Não sei quem foi que criou isso. Não existe isso. Olha a palavra, espiritismo, umbanda, candomblé. O que o nome tem que saber? Aí você diz, eu sou espírita, não sou umbandista e nem sou do candomblé. Não tenho nada contra uma religião afro, não tem nada a ver, mas as palavras são bem diferentes. Então, se nós formos para facilitar, porque uma coisa é facilitar, outra coisa é esclarecer. Então, a nossa função, acabamos de ler, é esclarecer. Então, eu sou espírita. Agora, você sabe a diferença de um espírita, alguém do candomblé, alguém da umbanda e alguém da quibanda? Você olha, hã? Então tá, vai estudar. Mas você vai ver, são 4 coisas diferentes, tá bom? E a mesma coisa, por que o preconceito? Né? Por que o preconceito? Né? Entende? Então a gente está aqui para esclarecer. Então, se nós formos para facilitar, como a gente acha, isso não é facilitar, isso é ensinar o errado. Então, no livro dos Espíritos, na introdução, está lá: todo aquele que deseja seguir essa doutrina deverá chamar-se espírita ou espiritista. Não tem kardecista. Senão vai ter que ter chiquista, emanista, andresista, Humbertinho, né? Não tem lógica isso. Então é espírita ou espiritista. Se eu encontrar alguém do EOS nesse mundo afora, repetindo eu sou kardecista, aí é para acabar. Então, pode fazer mal um espírito superior? Não. Os espíritos bons nunca fazem o mal. Nunca. Deixam que o façam os que eles tomam o lugar. Porque gente para fazer o mal é o que mais tem aqui na terra. Então, se ele não quer ouvir, se afasta e ele sabe que o circo vai pegar fogo. É a história do precipício. É uma escolha. E eles têm que respeitar essa escolha, esse livre-arbítrio. Então, não precisa fazer mal porque tem quem faça. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprime, quando a falta é apenas o quê? A vossa. Por exemplo, lá no livro, vocês deveriam ler, todo espírita deveria ler um livro de André Luiz, que foi psicografado só pelo Valdo Vieira, Conduta Espírita. Como isso tem nos faltado como espírita, conduta. Lá, interessante que veio só através do Valdo. Lá tem detalhadamente a conduta do espírita na vida, na sociedade, no trabalho, no trânsito, dentro do centro espírita, em tudo quanto é lugar. Leia uma mensagem por dia. Baixa em PDF, tem. Leia lá uma mensagem por dia. Mas leia de óculos. Porque os olhos vão ficando roxos. Porque a gente vai vendo, eu faço isso, eu faço isso também. Por que eu peguei o conduto espírita? O espírita, ele nunca diz assim, boa sorte para você. Sorte é acaso. O acaso não existe. Vai fazer a prova, estudou? Então tá. Porque sorte não tem, meu filho. Ou estuda ou não estuda. No casamento, boa sorte para ti no casamento. Escolheu bem, meu amigo? Se não escolheu bem, não tem sorte que deseja. Né?
espírita chega, ai que bom, assim, poxa vida, mas ele descansou, né? Ele descansou. Como que o espírita pode dizer que descansou? Quando que vai começar? Então, por isso é que é bom a gente ler o livro Conduta Espírita, para a gente não sair por aí fazendo muita besteira, cometendo gafe, né? 497, a última. Mas ainda continua, mas a última de hoje. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que ele queira fazer o mal? Você está vendo como ele insiste? A pergunta? Pode deixar para que outro espírito possa lhe fazer o mal? Olha aqui a resposta, presta muita atenção. Existe a união dos espíritos maus para neutralizar a ação dos bons. Olha, gente, eu vou repetir. Existe a união dos espíritos maus, eles se reúnem para o que? Neutralizar a ação dos... Não subestimem. Gregório que o diga no livro Libertação. Se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu... Como é que eu dou toda a força ao meu protetor? O que vocês acham? Fazendo o bem. Porque sintonia não é uma questão... Eu vou me sintonizar com o meu anjo da guarda. Tu tá tocando terror aqui. Né? Exatamente. Mas é porque a gente pensa que sintonia, Lígia, é uma questão mental. Apenas. Sintonia é uma questão de vivência. É ação. Sintonia é vibrar. E eu vibro quando eu vivo. O que eu vivo, eu vibro. Por que a gente diz quando o espírito inferior está chegando? O que ele emite? Que tom? Que cor? Escuro, denso, pesado. É o que ele está vibrando. Então, para que eu possa estar em harmonia, eu estou no esforço diário para tornar um ser humano melhor. Tá, é sábado. Tá recebendo um ataquezinho daquele legal. Aí você vai e diz, vou tomar uma cervejinha, um vinhozinho, um whiskyzinho só hoje. E aí? Vai estar em sintonia com quem? Você vai estar dando força nesse momento, porque, gente, às vezes... Basta 1 hora para a gente fazer um estrago. O espiritismo, ele não nos proíbe de nada, mas nos esclarece de tudo. Estuda André Luiz que tu vai te assustar. Não existe social. Álcool é álcool. Álcool altera a tua consciência. E além de tudo, existe uma dependência. Você vincula a festinha ao álcool. Por que ao invés de eu relaxar com uma taça de vinho, por que eu não relaxo fazendo uma oração? E não pensa que essa uma taça não vai fazer nada. Vai fazer sim. Os vapores etílicos ficam no nosso corpo perispiritual. Quer continuar? Continua, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter consciência. Então são coisas que a gente quer, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero me espiritualizar, eu tenho que me libertar de determinadas coisas. E o álcool é uma dessas. Quando eu começar a resistir, porque a gente não consegue resistir, eu não realmente, graças a Deus, nessa encarnação está resolvido. Mas se eu conseguir ir para um encontro desse e não fazer nenhum vínculo com álcool, ótimo, eu estou começando. Mas se eu não conseguir, atenção. Atenção. Isso já mostra um certo vício. O vício do final de semana, o vício da festinha. E álcool faz mal, gente. Tem uma conhecida, fiz até um diálogo fraterno com ela, uma moça, ela não é espírita, mas solicitou. Ela é uma atleta. Corpo todo sarado, todo malhado, toda acorda 5 horas da manhã para academia. Fuma. E o pai morreu de câncer nos pulmões. Olha que coisa
que dicotomia? Então são coisas que a gente tem que parar para pensar e verificar como a gente está conduzindo a nossa vida. E às vezes a gente volta para o mundo espiritual e não faltou o quê? Faltou isso aqui, ó. Mas o quê? Isso aqui tu não conseguiu se libertar. Mas isso foi só um final de semana. Quantos anos? 70 anos. Multiplica isso por final de semana. O André Luiz aborda isso nessa obra Missionário da Luz. Nós estudamos isso aqui dentro. E Alexandre fala do final de semana. E não aplique e passe. Você quer tomar sua cervejinha, seu uísque, seu vinho, seja lá o que for, tome. Mas não aplique e passe. Não vá à reunião mediúnica, você vai dar trabalho. Então são coisas que a gente tem que ter muita consciência. Para isso que a gente tem que estudar. Não foi à toa que o Alexandre deu essa aula no livro Missionário da Luz. Então, para tudo tem um preço, para tudo tem um esforço, para tudo tem uma luta. Lembra do cuidar uns dos outros? E cuidar é o quê? Sacrifício. E muitas vezes a gente tem que fazer determinados sacrifícios. No final a gente vai ver que foi a melhor coisa que a gente fez da vida. Dará toda a força a seu protetor. Dará toda a força a seu protetor. Esforço, trabalho, luta para me permanecer ali, ó, no bem. Porque se eu deslizar, já era, já foi. O espírito bom talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada. E assim, aproveita a oportunidade para ajudá-lo, enquanto aguarda a volta do seu protegido. Então, aqui não está dando para ajudar, mas o que mais tem são pessoas aí precisando de auxílio. Logo ele está dizendo, ninguém vai perder tempo ao lado de quem não quer ser ajudado. Gente, nós finalizamos a questão 497. Se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, nós vamos adentrar na 498. Pergunta que não quer calar. Foi bom? Como é que está o lombo de vocês? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós saímos dos braços de Deus, na condição de um princípio inteligente, e devemos fazer todo o nosso percurso de evolução e retornar aos braços de Deus. Retornar aos braços de Deus é estar comum com Ele. É podermos, como o nosso Cristo nos falou, eu e o Pai somos um. Se Jesus é um com Deus, porque Ele já aprendeu a refletir Deus 100%. Lembrando sempre da nossa lição básica, né, que é a vida de relação. Todo o Evangelho nos fala da vida de relação. Porque é a vida de relação que nós estamos há séculos, há milênios, agindo de forma equivocada. É um trabalho muito laborioso, porque a gente sai daqui, escuta as lições, a gente vai lá para fora e continua fazendo tudo errado. E a gente acabou de ouvir, nós ouvimos tudo. Agora imagina ele fazendo um movimento de intuição, nos inspirando na intuição. Ou seja, é muito mais trabalhoso ainda. Ou no momento do sono à noite, em que eles conversam com a gente. Tão laboriosa e contínua, porque eles vêm só uma vez no ano.
Contínua, diariamente. Diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando, olha aqui, a milhões de léguas distante de vós. Então aqui a gente tira aquela ideia de que guia espiritual é a nossa sombra. Que o nosso anjo da guarda é aquela sombra que está ali constantemente ao nosso lado sem fazer nada. Só, quem está fazendo aqui? Estou vigiando a Conceição. A gente não pode mais ter essa ideia imatura. Eles são responsáveis pela nossa encarnação, mas eles estão trabalhando e atuando. Mas eles estão vinculados psiquicamente. E não existe distância para o pensamento. O pensamento, a velocidade do pensamento é maior do que a velocidade da luz. Então, gente, é instantâneo. É por isso a necessidade de nós orarmos, de nós buscarmos o auxílio dos nossos amigos espirituais. A gente precisa usar muito essa ferramenta. Diariamente, todos nós temos um espírito superior a nos auxiliar. Todos nós. O anjo da guarda que é escolhido para determinada pessoa, esse anjo da guarda tem capacidade de saber conduzir esse ser, inspirar. Agora sempre lembra, quanto maior o trabalho, maior o mérito. A característica de quem ama é sacrifício e trabalho. Pelo outro, sem nenhum interesse. Então, a gente às vezes se irrita de ter que ajudar alguém, às vezes dando um telefonema. Às vezes a gente se irrita de ter que lavar um prato. Por quê? Porque a gente não gosta de servir. É isso que a gente tem que enfiar na cabeça. Caridade não é vir para o centro espírita fazer sopa, cortar cebola. Isso é um recurso. Isso é um exercício. Caridade é uma luta diária. De eu fazer o que eu não quero, mas o que eu devo. Até eu chegar no nível de me sentir feliz em dar do meu tempo para o outro. Que aí eu vou percebendo que não é nem meu tempo, que o tempo é de Deus. Porque na hora que Ele quiser dizer para, eu paro. Espírito superior, a característica, trabalho. Trabalho versus sacrifício. Resultado de tudo isso, dessa equação, amor. Então, quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, a gente pode traduzir por quê? Cuidai-vos uns dos outros. Então, às vezes a gente quer super proteger tanto e vincula isso de amor. Não é. É super proteção, que quase sempre estraga qualquer ser humano. Porque no dia que você não estiver, a pessoa vai fazer. Nós não somos Deus. Nós não somos onipotente, onipresente, onisciente. Entende o que eu estou querendo falar? É por isso que a gente fala que a gente não consegue entender. A forma que a gente vai conduzindo é uma forma muito limitada. O que a gente chama de amor muitas vezes não é. A superproteção é amor? Não é. Estraga qualquer ser humano. Nós estamos à beira do precipício há milênios. Insistindo em todas as coisas erradas que a gente já sabe quais são. Então, no dia que a gente aprender a lição, a gente vai olhar para o anjo da guarda e vai dizer, é verdade, eu não quero mais ficar aqui não, deixa eu voltar. Então, para o processo de evolução, os espíritos superiores, ele nos vê a condição de espírito, não a condição de personalidade, ou seja, de uma encarnação. Se for necessário em uma encarnação, eu passar 50, 60 anos em cima de uma cama, limitado, se isso for para o meu processo de evolução, que seja. É assim que eles pensam, entendeu? Porque eles não avaliam uma existência, eles avaliam a evolução do ser espiritual. Conversem com os anjos da guarda, buscam, faz pergunta, não. Lembra que se ele é espírito, eu sou alma. Eu sou um espírito encarnado, eu sou alma. A capacidade de conversar psiquicamente está para os dois. Então, como todos nós recebemos influências espirituais, logo todos nós, nesse sentido, somos médium.
Porque a gente acaba mediando, a gente recebe uma inspiração e realiza essa inspiração. O grande lance é saber de quem eu estou recebendo. Então, dependendo da minha sintonia, eu vou estar ligado com um grupo de espíritos. E muitas vezes o nosso anjo da guarda, ele tenta falar conosco através dessa intuição, mas não há uma sintonia. Por quê? Porque eu estou vinculado a espíritos inferiores. O que o nosso anjo da guarda faz? Se não compartilhar e dividir o saber dele conosco. E ele faz um convite para que nós possamos fazer isso uns com os outros. E o pensamento relacionado ao mundo espiritual, quem conduz é o fluido universal. E lá na Gênesis até nos diz que o fluido conduz o pensamento de Deus. É por isso que a gente diz que Deus é onipotente e onipresente. Porque todos nós estamos mergulhados nesse fluido. Todo o universo está inserido nesse fluido. Logo, o pensamento de Deus está nesse fluido. Logo, ele está em todos os lugares. Quer ver uma coisa que dói na alma? É eu ouvir dizer assim, eu sou kardecista. Gente, eu vou lá no mundo espiritual e volto. Não sei quem foi que criou isso. Não existe isso. Então, no livro dos Espíritos, na introdução, está lá: todo aquele que deseja seguir essa doutrina deverá chamar-se espírita ou espiritista. Não tem kardecista. O espiritismo, ele não nos proíbe de nada, mas nos esclarece de tudo. Não existe social. Álcool é álcool. Álcool altera a tua consciência. E além de tudo, existe uma dependência. Você vincula a festinha ao álcool. Por que ao invés de eu relaxar com uma taça de vinho, por que eu não relaxo fazendo uma oração? E não pensa que essa uma taça não vai fazer nada. Vai fazer sim. Os vapores etílicos ficam no nosso corpo perispiritual. Quer continuar? Continua, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter consciência. Então são coisas que a gente quer. Eu quero evoluir. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero me espiritualizar. Eu tenho que me libertar de determinadas coisas. E o álcool é uma dessas. Quando eu começar a resistir, porque a gente não consegue resistir. A gente, eu não realmente, graças a Deus, nessa encarnação está resolvido. Mas se eu conseguir ir para um encontro desse e não fazer nenhum vínculo com álcool, ótimo, eu estou começando. Mas se eu não conseguir, atenção. Atenção. Isso já mostra um certo vício. O vício do final de semana, o vício da festinha. E álcool faz mal, gente. E às vezes a gente volta para o mundo espiritual e diz, não, faltou o quê? Faltou isso aqui, ó. Mas o quê? Isso aqui tu não conseguiu se libertar. Mas isso foi só um final de semana. Quantos anos? 70 anos. Multiplica isso por final de semana. Então, para tudo tem um preço, para tudo tem um esforço, para tudo tem uma luta. Lembra do cuidar uns dos outros? E cuidar é o quê? Sacrifício. E muitas vezes a gente tem que fazer determinado sacrifício. No final a gente vai ver que foi a melhor coisa que a gente fez da vida. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas.
Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.